eu vi agora que alguns de vocês que entraram depois, né, que a Cristi pediu lá um plano de exercícios para vocês, eu vi que alguns de vocês me mandou por e-mail. Eu vou tentar fazer a correção ainda hoje, e aí eu já faço a postagem, tá? Para o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde e a gente já estava aí no remoto. Para o pessoal que a gente já estava caminhando junto, vocês já tem duas atividades computando nota no segundo bimestre, que foi aquela atividade do resumo nas normas da BNT e dos dois fichamentos que eu tinha pedido, tá? Eu já fiz esse lançamento. Aí ontem eu pedi para vocês os temas, né? Eu só estava aguardando ver se não está faltando ninguém entregar. E aí, se tiver ok, depois da aula eu já faço essa publicação de pontos. E aí vocês já têm 500 pontos, faltam 1.000 ainda para a gente dividir nas próximas semanas, tá? Como eu havia falado para vocês, gente, a partir de hoje, vocês vão estudar e se aprofundar no nosso projeto de pesquisa, né? Então, na semana passada, eu resgatei as normas da BNT com vocês, de projeto e de revisão bibliográfica, né? Explicando sobre citação de autores, sobre a questão de sessões, né? Convidei vocês para ir formatando o documento no Word, para que a gente conseguisse ter uma comunicação mais fluida. Então, ela foi uma aula mais esmiuçada, né? Mais demoradinha, assim, no sentido de da gente ter que ficar indo para o Word e voltando para o nosso PowerPoint, mas eu acredito que deu certo. Mas se porventura vocês ainda tiverem dúvidas, por favor, perguntem, tá? Se sintam com total liberdade. O remoto acaba deixando um pouco impessoal, mas não pode distanciar a nossa comunicação de jeito nenhum. Então, assim, gente, hoje eu vou continuar falando com vocês a respeito de projeto, e vocês vão fazer 2 entregas de projeto para mim, né? Então, eu vou estabelecer uma parte inicial, que vocês me entregam, eu vou dar uma semana de prazo, né? Então, se estender hoje até a próxima semana. E aí, a segunda etapa do projeto, vocês me entregam na próxima semana, tá? Se vocês olharem no calendário acadêmico, esse mês nós temos 4 encontros, né? Deixa eu ver se eu tô com o meu fácil aqui para mostrar para vocês. Nós estamos no mês de maio, né? Então aqui, gente, tá? Esse aqui é o calendário da faculdade, vocês encontram ele no site. Então a gente teve um feriado semana passada, mas que não interferiu na nossa aula porque é quinta-feira, né? Então esse mês não temos mais feriado. Então nós temos a aula de hoje, dia 14, 21 e 28. Então, o conteúdo restante, de remanescente da apostila de vocês, ele vai ser dividido nesses encontros, porque o mês de junho é um mês de avaliações, né? Aí a gente só fica aguardando as orientações da coordenação e da direção para saber como que essas avaliações formais vão acontecer, em virtude de se a gente vai se manter nesse isolamento social ou se porventura volta ao presencial, né? Eu tinha visto que a gente recebeu uma comunicação da Croton que nossas aulas voltariam dia 18, né? Na verdade era para ter voltado segunda, houve mais um adiamento em função que os números da pandemia estão crescendo, né? E ficou adiado provisoriamente para dia 18. Mas eu vi que ontem o nosso governador fez uma publicação com relação a volta das aulas não para mês de junho. Então, eu acredito que a gente realmente não volte remotamente, mas vamos esperar informações oficiais, tá? Aí, qualquer informação que a gente tenha, com certeza a coordenadora avisa vocês via grupo de representantes e os professores vão enfatizando com vocês em sala de aula. Então, enfim, gente, então eu vou primar mesmo nesse momento por avaliar vocês pelos conceitos trabalhados semana a semana, tá? Então, nessa semana e na próxima, vocês vão estar sendo avaliados as partes do projeto.
Ontem, gente, eu mandei para vocês um modelo, tá? Eu já tinha comentado na última semana que o que eu estou ensinando para vocês agora é exatamente o projeto de TCC1 da faculdade, né? Então, aquele modelo que eu mandei pelo WhatsApp ontem pedindo para que vocês guardassem, armazenassem, é justamente o modelo trabalhado. E ali, além dele estar formatado, ele já traz algumas orientações em amarelo, né? Então, ele dá dicas de quantos parágrafos vocês deveriam escrever, quantas linhas, a questão do vocabulário. Então, são coisas que a gente já conversou na semana passada, mas que às vezes, na hora que você senta para escrever, você tem dúvida. Então, como ele está um documento comentado, eu achei bem interessante disponibilizar ele para vocês, tá? Beleza. Então, as orientações gerais foram essas. Eu vou abrir o PowerPoint da semana. Gente, vocês confirmam para mim se vocês estão enxergando o slide conceito, constituição e pesquisa? Eu estou enxergando. Sim? Sim. Sim, eu tô. Sim. Então tá bom. Beleza. Então, nós estamos trabalhando, gente, dentro da unidade 3, tá? Da metade para o final dela. Bem, então, esses são exatamente os temas os quais a gente vai abordar hoje. Então, vocês vão perceber, gente, que, teoricamente, os conceitos vão estar mais fáceis de serem entendidos. Podem até ver que o volume de slides é bem menor do que a gente vinha trabalhando, para que a gente consiga conversar mais sobre os assuntos e aí vocês realmente executarem o projeto, tá? Então, assim, gente, esses são os temas de hoje, mas eu combinei que na semana passada eu ia resgatar o finalzinho da aula, né? Que a gente gastou bastante tempo falando sobre as questões voltadas ao layout, né? A formatação da BNT, e aí a gente só falou um pouquinho de conceitos, de pesquisa no finalzinho, nos últimos minutos de aula, tá? Então, eu trouxe para vocês, na semana passada, 3 teorias, né, que moldam a pesquisa dentro da metodologia científica, que vinha a ser o positivismo, o estruturalismo e o materialismo, né? Então, eu coloquei ali palavrinhas-chaves só para que a gente relembre isso, né? Então, a teoria do positivismo, ela é definida por um pesquisador chamado Augusto Comte, e ele defende que a pesquisa, ela tem que existir em função de uma compreensão do significado e do sentido social das coisas, né? E tem que existir uma explicação para tudo, né? Ele baseia as suas teorias do positivismo a partir das ciências naturais, a gente falou um pouquinho a respeito disso, e como então existia prioritariamente pesquisa para esse tipo de ciência, onde tudo poderia ser contabilizado ou conceituado, né, leis de física, da matemática, da astronomia, das ciências biológicas, então tudo tinha uma explicação, tinha um cálculo, tinha uma confirmação, né? Então, através dessa base numérica, ou de gráficos, ou de tabelas, você consegue confirmar uma teoria, né, explicar uma teoria. Então, ele tentou, de alguma forma, assim, a grosso modo dizendo, adaptar o que já eram teorias e métodos usados para ciências naturais, trazer para as ciências sociais. Que aí eu falava para vocês que houve uma transição da forma de vida das pessoas, que antes era essencialmente agrícola ou rural, né? E de repente começou a se construir as cidades e foi existindo esse êxodo rural para as cidades, e hoje nós temos populações, grande parte da população voltada a centros urbanos e não mais a áreas rurais.
E lógico que esse crescimento populacional e essa forma de convivência foi gerando modificações de costumes, de hábitos, e isso foi criando também, de certa forma, formas de atrito, problemas sociais, crimes, e tudo isso precisa ser estudado, né? E quem vai estudar esse lado da população, do sentimento, dos direitos, dos deveres, são as ciências sociais, as quais vocês do direito fazem parte, né? Então, gente, pode ser que no projeto de pesquisa de vocês, vocês definam por estudar alguma coisa que possa ser quantificado, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho de novo, né? Então, se vocês conseguirem quantificar, a linha de pesquisa que vocês vão estar utilizando é a do positivismo, né? De Augusto Comte. Uma outra opção seria o estruturalismo, de Claude Lévi-Strauss, né? Onde ele defende um lado mais voltado ao concreto, ao palpável, ao observável, e que as pessoas podem ter reações diferentes diante de uma mesma condição, né? Eu até trouxe o exemplo do Big Brother para vocês na semana passada, onde você coloca um número X de pessoas dentro de uma mesma condição, e você vai dando condições diferentes de estresse, de clima, de alimento, de provas, de festas, e você percebe que as pessoas reagem de maneiras diferentes, porque elas são de meios diferentes, de regiões diferentes, foram criadas por pessoas diferentes, famílias diferentes, então você vê que as pessoas realmente reagem, digamos assim, de maneiras aleatórias, né? Não é tudo que você consegue prever, né? Então, aqui então já apresenta uma visão diferente, né? E aí, por fim, vem o materialismo dialélico do Karl Marx, que aí vai dar origem a teorias voltadas a uma área específica das ciências sociais, voltada para o socialismo e coisas do gênero, né? Onde eles vão estudar aquilo que é real e o que é material, e o que isso representa para os seres humanos e para o crescimento de uma sociedade e coisas do gênero, tá? Então, eu achei interessante voltar a falar a respeito desses três temas, porque essas teorias, a partir delas é que vão existindo os métodos de pesquisa, né? As estratégias, os procedimentos. Então, é algo a vocês pensarem em função dessas escolhas que vocês fizeram. E aproveito para dizer que eu achei muito interessante, gente, os temas que vocês escolheram. A maior parte deles, né, muito atuais, muito necessários de pesquisa, e a diversidade, né, acho que, se eu não estiver enganada, ninguém escolheu tema parecido, então cada um foi por uma veia própria, isso demonstra muita personalidade de vocês, muito legal. Então queria aproveitar aí para dar os parabéns pela escolha, tá? Então, assim, gente, as teorias são métodos e delas decorrem as estratégias, procedimentos, técnicas e formas de coleta de dados, né? Portanto, ao optar por uma teoria, opa, escrevi errado aqui, deixa eu corrigir já. Uma teoria, se opta também pelo procedimento que lhes são próprios, né? Então, é fundamental que a gente tivesse essa noção das três teorias para que a gente consiga, então, avançar dentro do projeto de pesquisa, tá? Bom, gente, se vocês lembrarem também, algumas semanas atrás, a gente falou sobre métodos de pesquisa. Inclusive, eu comentei com vocês que existe o capítulo do livro didático de vocês, se eu não estiver enganado, é o capítulo 2.2, onde ele trazia tabelas explicando diversos tipos de metodologia, e para que áreas que normalmente eles serviam, o que tipo de ferramenta estão associada a eles. Então, eu deixo aí uma observação para vocês, um lembrete para vocês voltarem nisso na hora que vocês forem planejar a pesquisa de vocês, tá? Que vai acontecer agora nesses próximos 15 dias.
Então, basicamente, gente, a pesquisa ela vai se dividir entre quantitativa ou qualitativa. Algumas delas até tem a possibilidade que você use das duas, tá? Mas normalmente você escolhe entre uma e outra. Às vezes a gente se deixa enganar pela palavra quantitativa e qualitativa. Quantitativa tem a ver com quantidade, a gente já vai ver isso, realmente, porque são coisas que você consegue quantificar. E aí você vai conseguir trabalhar esse número de diferentes formas. A qualitativa, de primeira, a gente acha que são questões voltadas à qualidade de alguma coisa, mas não é necessariamente qualidade, gente. O qualitativo é tudo aquilo que você não consegue quantificar e você quer estudar. Tá? Então, eu preparei esses próximos 2 slides elucidando isso para vocês, né? Então, uma pesquisa qualitativa, você vai trabalhar com algum conceito, com algum universo de significado, com crenças, com religiões, com valores, com questões voltadas à ética, a algumas atitudes, relações de convivência, né? Então, você vai abordar determinados assuntos de forma que o número não tenha significado para você, mas que a atitude, o pensamento tenha, né? Então, você quer explicar o pensamento, você quer explicar a reação das pessoas, não importa quantas pessoas reagem daquela forma, né? Então, isso é o qualitativo, tá? E aí, normalmente, na tua metodologia, você vai aplicar, por exemplo, entrevistas, questionários, ou você vai buscar uma pesquisa via relatos históricos em bibliotecas, museus, vai visitar pessoas para ter acesso a documentos pessoais históricos da família dela, você vai sair pela rua coletando opinião ou fazendo isso via WhatsApp, enfim. Eu estou sendo clara com vocês, gente? O qualitativo é aquilo que você não quantifica. Você vai explicar o processo, você vai explicar o sentimento, você vai explicar o pensamento. Tá dando para entender? Sim. Então tá jóia. Para mim, sim, professor. Obrigada, gente. Já, gente, o quantitativo, né, a pesquisa quantitativa, você vai usar dela quando você tem algo a ser quantificado, né? Então, alguma coisa que exista, por exemplo, são unidades, centenas, milhares, que tenha massa, que tenha peso, que você consiga medir, né, mensurar de alguma forma. Então, são metros, densidades, volume, número de pessoas, percentagem de casos, enfim, tudo aquilo que você, no teu trabalho, conseguiria transformar em gráficos, tabelas, aplicar testes estatísticos, né? Então, para que você use uma pesquisa quantitativa, o que você tem que ter bem claro é que você vai ter que estudar algo que possa ser quantificado, e sobre esses números você vai aplicar testes, né, ou metodologias que comprovem a validade deles e que eles são fidedignos, que eles são reais, né? Então, se vocês olharem, isso é muito comum, por exemplo, em época que nós estamos em período eleitoral e na TV eles noticiam quantos pontos percentuais cada candidato a presidente, a governadora, a prefeito tem. E aí eles dizem uma variação de 2 pontos para mais ou para menos, né? Então, isso é uma forma de demonstrar para vocês o que é você trabalhar esse resultado, essa fidedignidade. Eles não podem dar um valor real final, porque eles não entrevistaram a população inteira, eles pegaram uma amostra da população e eles vão ter que tratar esses resultados, né? Então, a estatística aí vem sendo um braço da matemática para conseguir trabalhar esses números e garantir para a gente, como população, como pesquisador, como cidadão,
que aqueles resultados são verídicos e fidedignos, né? Então, assim, basicamente, gente, existem essas duas divisões, quantitativo e qualitativo, tá? E aí, a partir delas, vão existir outros desdobramentos, tá? E aí que eu falo para vocês o quão importante é vocês voltarem naquele capítulo que a gente já estudou, tá? Enfim, então, dentro dessa unidade que nós estamos estudando, eles começam, então, a nos preparar para partir para o ataque na pesquisa de vocês, né? Então, eu coloquei esse quadro, adaptado lá da apostila, né? Então, ele está dividido em momentos, funções e atividades. Os momentos são 3, né? Que é o decisório, ou identificação do tema, o segundo, operacional, e o terceiro, redacional e comunicativo, né? Então, vamos estudar um por um para ver se vocês estão com tudo muito claro e se eu consigo dar agora os próximos comandos para que vocês realizem um bom trabalho. Então, o primeiro momento é o decisório de identificação da temática, né? É onde a função disso é planejar a pesquisa. Então, veja que quanto à atividade, o primeiro tópico é selecionar o tema. Isso é o que vocês fizeram. Foi a tarefinha que eu dei para vocês, né? O que a gente vai começar a pensar a partir de agora é relacionar o tema que vocês escolheram com um problema, né? A gente já vai definir isso melhor. Então, vocês escolheram, por exemplo, crimes cibernéticos, né? Crimes digitais. Então, dentro de crimes digitais, qual é o problema que você quer estudar de fato, né? Se está funcionando, se não está funcionando, para quem que funciona, você quer pegar um exemplo específico de uma grande empresa, ou você quer estudar crimes cibernéticos associados à política, a fake news, enfim. Aí você vai definir qual é a situação problema que você vai definir para estudar, né? E aí eu vou orientar vocês para fazer essa sugestão da possível resposta em questão ao problema e a elaboração de um plano provisório, quer dizer, a gente vai começar a determinar o caminho que a gente vai seguir, né? A etapa 2 vem a ser executar a pesquisa e coletar informações, estruturar e colocar ela na forma de uma redação, né? Então, é selecionar a bibliografia, leitura da documentação, construção orgânica e inteligente das ideias, né? Então, seria, na verdade, se preparar para construir o texto, né? Que é a última etapa chamada de redacional e comunicativo. Então, é redação preliminar, e aí haveria a redação definitiva, com resultados e conclusões, seria já na forma de um resultado desse projeto de pesquisa, né? Então, nesse momento que nós estamos fazendo um projeto. Então, a gente pode até colocar um item sobre resultados esperados, mas nós não temos como concluir nada, não é o nosso objetivo agora, porque nós estamos escrevendo um projeto, né? Nós não estamos escrevendo um relatório de resultados de pesquisa, tá? Então, isso é importante ficar claro. Bem, então, assim, gente, como nós estávamos conversando, vocês escolheram prioritariamente um tema que eu deixei vocês totalmente livres e pedi para que vocês escolhessem com base na profissão, né, no direito, tá? Então, ok. Lembra que o tema, ele é uma macro área. Então, de toda a performance, de todo o leque do direito, vocês escolheram um tema de trabalho. O que é importante para vocês agora como próximo passo? É vocês, dentro do tema, escolher um problema, né? Então, vou dar outros exemplos. Então, imagine que alguém escolheu como tema trabalhar os direitos da mulher. Tá? Os direitos da mulher são muito amplos.
eu posso, eu preciso me aprofundar, eu preciso dizer mais sobre aquilo que eu quero estudar, para que ele realmente seja um projeto de pesquisa e eu consiga dar os próximos passos, né? Então, pegando essa temática do direito da mulher, então eu poderia falar, por exemplo, sobre a questão de assédio moral da mulher no trabalho, eu posso falar de assédio sexual voltado a transportes públicos, eu posso falar de violência doméstica, né? Enfim, está tudo dentro do mesmo tema, só que são problemas diferentes, tá? Tá ficando claro isso para vocês, gente? Para mim tá, professor. Não tá bom. Tá? Então tá bom, porque assim, isso aqui hoje é o coração da aula, tá? Então, eu queria, eu vou pedir para que vocês vão, vocês estão com caderno e caneta na mão aí, ou com Word aberto, fazendo favor, porque eu queria que vocês escrevessem o problema de vocês agora, depois vocês vão colocar isso dentro da formatação, tá? Mas eu queria ouvir de vocês o problema que vocês estão pensando, para eu identificar realmente se você está falando de tema ou problema. O tema eu já vi, vocês já mandaram para mim. Agora eu queria ouvir de vocês qual é o problema que vocês escolheram dentro desse tema. Pode ser? Pode ser. Como vocês quiserem, gente. Na ordem que vocês quiserem. Tô esperando. O meu tema que eu escolhi foi direitos autorais. Uhum. E eu gostaria, o problema é a distribuição. Eu acabei até, acho que, colocando lá, mas a distribuição dos direitos autorais para os compositores. Para ver se isso realmente chega, se não chega. Tá. Quem mais, gente? O meu é crime de potencial perigo. E qual é o problema dentro disso que você quer estudar? Porque é quando a pessoa está exposta ao perigo. Uhum. Mais alguém? Deixa eu ver em quantos nós estamos. 14. É que, gente, essa etapa aqui vocês vão... É a primeira etapa que vocês vão me entregar, tá? Nessa primeira semana. Então, é bem importante que eu tenha certeza que vocês estão compreendendo a função de cada um desses itens, para que não haja... para que realmente flua, né? Que não tenha nenhuma falha na nossa comunicação e que isso fatalmente não acabe acometendo aí em nota para vocês, né? O meu tema é posse de armas, os problemas são os decretos e flexibilidade. Uhum. Meu tema são direitos humanos e os povos indígenas no Brasil. E o problema é a garantia desses direitos e essa chegar às informações sobre os direitos aos povos mesmo. Uhum. Então, joia. Ok. Então, pelos exemplos aí de quem já falou, nós estamos num caminho. Então, ok, gente, perfeito. Tema, problema. Aí, assim, eu vou citar aqui essa linha sucessória, tá? Mas eu queria aproveitar para falar com vocês a respeito do título do trabalho de vocês, tá? O título, gente, ele é o menor resumo possível de um trabalho, tá? A gente já falou disso em outras duas aulas.
E ele é fundamental para dar orientação tanto para o escritor, né, que é o autor do trabalho, quanto para o leitor. Então, quando eu leio o título de um trabalho científico, eu já tenho uma expectativa concreta do que eu vou encontrar ali, tá? Então, eu gostaria que vocês tentassem escrever o título desse trabalho, tá? O título de trabalho, quanto mais curto ele for, mais amplo é o tema que você está escrevendo. E quanto mais detalhado ele for, quanto maior ele for, quer dizer que você está sendo mais pontual sobre o problema que efetivamente você quer resolver, tá? Então, a gente, assim, quem escreve normalmente fala que um título razoável, ele tem aí entre 12, 15 palavras, 18 palavras, né? Não menos que isso e não muito mais do que isso, porque senão ele vai virar um parágrafo, né? E menos que isso ele fica vazio, oco, fica faltando alguma informação, né? Se vocês pegarem aqueles links dos anais de eventos do CIJA, que a gente já trabalhou em outra aula, né, que é aquele evento de Semana Científica do Direito, vocês vão verificar isso, né? O quanto que os trabalhos com um título bem trabalhado, eles são muito mais claros de serem lidos. Você sabe efetivamente o que você vai encontrar ali, né? Então, nessa parte do trabalho que vocês vão mandar para mim, o título é uma das coisas que eu vou avaliar, né? Um outro item que vai já estar presente no trabalho é a problemática, né? Então, aqui vocês narraram para mim a problemática de uma maneira simples, mas no trabalho vocês vão falar sobre esse problema. E a pesquisa, gente, o projeto de pesquisa, ele entende que no projeto, na parte escrita, ele tem que estar formulado na forma de uma pergunta, tá? Porque é a dúvida que você tem sobre o assunto. E é com base nessa dúvida que você vai desenvolver esse projeto para ter uma resposta para esse problema, tá? Então, vocês, eu já dou essas dicas para vocês, né? Na hora que a gente pegar ali o documento, vocês vão ver que existem outras. Mas vocês vão ter que escrever ali uma seção sobre o problema que vocês estão abordando, e vocês vão terminar essa sessão com uma pergunta muito direta, né, sobre o que você quer descobrir com a pesquisa, tá? Que, na verdade, isso dá um braço para um outro item dentro do projeto de pesquisa, que é chamado de justificativa, né? Então, a justificativa, ela é uma pergunta, mas você não escreve ela como pergunta, né? A justificativa é o para que serve essa pesquisa que você está querendo fazer, né? O que ela vai beneficiar na sociedade, que vantagens ela vai trazer, né? Só que você escreve isso numa narrativa, na terceira pessoa, né? Enfim, gente. Então, se a gente seguir a ordem desse slide, nós temos inicialmente o tema. Dentro desse tema, nós encontramos um problema e nós queremos resolver esse problema. Só que, dificilmente, os problemas sociais, eles vão ter uma única solução, né? Se a gente olhar a questão se eu pegar o exemplo que eu estava dando de violência contra a mulher, por exemplo, se eu pegar a questão de assédio moral no ambiente de trabalho, né? Imaginando isso como problema. Quais são as hipóteses que eu posso levantar que me ajudariam a buscar uma solução para esse problema, tá? Vocês têm alguma ideia? Vocês poderiam me ajudar a hipotetizar em cima dessa linha que eu estou traçando? Quais hipóteses vocês... O meu é violência doméstica. Daí, dentro dessa violência doméstica, sendo que foi criada a Lei Maria da Penha em 2006, como que ainda tem bastante mulher que não denuncia, que ainda é abusada em casa, que ainda apanha, que ainda ocorre bastante morte sem que haja denúncia? Podia ser uma hipótese? Isso, tá? Então, assim, nas hipóteses, gente,
Na verdade, assim, antes de vocês colocarem isso por escrito, a gente pode trabalhar as hipóteses como se fosse uma chuva de ideias, né? Então, o que é uma chuva de ideias? Você pode fazer isso sozinho, ou pode fazer isso com um grupo de pesquisa e amigos, onde você coloca o problema e você vai pensando em hipóteses que possam ser a solução desse problema. Vai colocando tudo no papel, tá? Diante de todas as hipóteses, você seleciona as melhores, ou a melhor, né? Quando você quer seguir por uma única linha, você descarta as outras hipóteses e segue por uma, tá? Mas, normalmente, num projeto de pesquisa, você vê que essas soluções, às vezes, elas estão amarradas uma com a outra. E as hipóteses, elas vão dar origem a uma outra ala do trabalho chamada objetivos, né? Aonde cada uma das tuas hipóteses levantadas, você vai transformar ela numa ação de pesquisa. Então, é algo que você quer descobrir com aquilo, tá? Então, normalmente, da hipótese sai o objetivo geral do trabalho, né? E o objetivo geral é a grande descoberta ou a grande solução que você quer encontrar. Então, ela é permeada por um verbo mais amplo, né? No qual quer contemplar a solução direta, né? Depois vocês vão ver, quando a gente escreve realmente o TCC, ou você vai escrever a pesquisa, não o projeto de pesquisa, então que você vai ter resultados, uma das coisas que a gente verifica é que a conclusão tem que estar respondendo os objetivos, né? Se a conclusão não for uma resposta do objetivo, que ela não encaixe, significa que a pesquisa se perdeu, né? Então, é muito importante que você tenha esse trajeto no projeto de pesquisa bem traçado, para que você não corra esse risco no futuro, né? Você começa falando de um assunto e termina falando de outro, né? Então, por exemplo, se eu defino falar sobre mulher, violência doméstica, eu tenho que tomar cuidado para não ir para assédio no ambiente de trabalho, por exemplo, né? Porque por mais que seja o mesmo tema, que é o direito da mulher, são duas configurações completamente diferentes. Se eu definir que o meu problema é a violência doméstica, eu vou estudar as formas de violência, os porquês da violência dentro de casa, não no ambiente de trabalho. Tá ficando claro isso para vocês? Sim, professora. Então tá bom. Porque assim, gente, às vezes é muito fácil da gente confundir, tá? Por isso que eu falo para vocês colocarem mesmo no papel, vocês lerem, relerem, para ver se a tua ideia está clara e se você consegue definir essas fronteiras entre uma coisa e outra, tá? Bem, então, de novo, tema, problema, hipóteses para resolver o problema, tá? Na sequência, como eu já me antecedi aqui, só deixa. Só a dentista me conseguindo um horarinho para mim, desculpa. Gente, então assim, como eu falava para vocês, as hipóteses, elas vão dar origem aos objetivos, né? Então, o objetivo geral, ele normalmente é esse objetivo mais amplo, e às vezes dentro dele nascem hipóteses, né? Então, perguntas menores, de etapas fragmentadas, né? Então, você pode trabalhar isso como objetivos específicos, né? Então, o que você vai entender? Quando você tem objetivos específicos no trabalho, são fragmentos de estudos mais objetivos, né? Onde a resposta deles ajuda você a responder o objetivo geral, né? Então, por exemplo, pegando aí a questão da violência doméstica, então seria, por exemplo, o grande objetivo seria, por exemplo, descobrir os fatores
que fazem com que a violência doméstica aumente ano a ano, né? Então, o que seriam os objetivos específicos? Você vai estudar o comportamento da mulher, o comportamento do marido ou do pai de família, você vai estudar a renda dessa família, vai estudar a cultura dessa família, e aí com todas essas pesquisas menores ou mais direcionadas, você formula então uma resposta para esse grande objetivo, tá? E aí com isso você vai explicar quais são os motivos que levam ao aumento da violência doméstica, né? Então aí são só nuances, tá? Aí você vai ver o que é o teu objetivo mesmo, quais são as hipóteses que você pensou para conseguir solucionar esse problema. Enfim, gente, essa etapa, ela é muito particular de cada pesquisador, tá? Então, eu vou avaliar vocês nessa primeira entrega que vocês vão fazer para mim, até os objetivos, tá? E daí, na próxima semana, vocês vão fazer uma entrega mais completa para mim, né? Então, vocês vão fazer a entrega dessa parte primária, que já vai estar corrigida, e aí vocês vão entregar para mim junto a revisão bibliográfica, com todas aquelas dicas que eu dei na aula passada, e mais qual é a metodologia, tá? Então, eu vou explicar os porquês dessas etapas. Bom, então, o objetivo é claro, né? É ele que vai direcionar você na tua busca pela solução que você quer trazer para esse problema da sociedade, tá? O que é muito inteligente que se faça, gente? Nós estamos chegando num momento da história onde muita gente já veio antes que nós, né? Algumas áreas são mais novas, né? Então, o pessoal aí que está indo para a área do direito digital, direito cibernético, vamos dizer assim, é um assunto de ponta, né? Ele é um assunto muito novo dentro do direito. Mas já existem pessoas praticando isso, dando palestras sobre isso. Então, o que é importante dentro dos temas que vocês escolham é ter certeza que exista uma revisão bibliográfica para orientar vocês, né? Para que fundamente, para que vocês consigam se alimentar de conteúdo de qualidade e conhecer o que as outras pessoas que estão estudando esse tema também, o que elas estão escrevendo, o que elas já produziram, como que elas produziram, né? Então, a revisão bibliográfica, ela serve para, vamos dizer, ser um eixo de fundamento no teu trabalho, porque é ele que vai dar subsídio, que vai dar credibilidade, e também, gente, ele vai orientar qual é a metodologia que você vai usar para executar a pesquisa no futuro, né? É quantitativa, é qualitativa, qual que é a metodologia que ele vai seguir, do positivismo, voltada à questão mais socialismo, enfim, volta lá em todas aquelas outras tabelas que eu falei para vocês. O estudo vai ser uma revisão bibliográfica mais descritiva, mais explicativa, com base em que tipo de documentos ou que caminho que você vai ter que seguir. A revisão bibliográfica, ela te ajuda para isso, porque você vai ler trabalhos de outras pessoas, né, de outros autores, sobre temas ou sobre temas correlatos, mas enfim, é essa literatura que vai te ajudar a fundamentar o teu trabalho, tá? E por isso que a gente gastou bastante tempo na semana passada, gente, falando sobre a importância de você fazer uma citação bem feita e não se apropriar da ideia de outro autor, né? Que você, então, busque essa ajuda na literatura e traga isso para o teu texto, né? Eu falo para os meus alunos, quando eles estão escrevendo TCC, que quando eu estou fazendo uma pesquisa bibliográfica para o meu trabalho, e eu vou trazer esses autores para o meu, eu me imagino numa roda de conversa com essas pessoas, né? Então, assim, eu tô tirando o melhor delas. Então, eu trago elas para o meu texto nessa mesma concepção, né? E se eu estivesse contando para um amigo que eu estou trabalhando, eu estaria narrando assim, ó, fulano de tal me deu a dica para que eu fizesse isso,
ó, o ciclano já fez isso no trabalho dele, e eu achei fantástico. Ah, o outro trabalho lá, o João, fez um trabalho, mas a metodologia que ele usou não chegou no resultado que eu quero, então já sei que para mim não serve, né? Então, assim, que vocês não transformem a escrita em algo muito longe de vocês, né? Então, pense aí que vocês estão batendo um papo com outros autores, com outros pesquisadores, e que dessa boa conversa, né, que na verdade para vocês não vai ser uma conversa, vai ser uma ampla leitura, vocês vão conseguir extrair o melhor de tudo isso e trazer para o texto, né? E aí, quando vocês acharem que é importante fazer uma citação direta, vocês vão fazer, e vão fazer certo. Quando vocês acharem interessante, eu consegui extrair a ideia dele, né? Eu vou escrever com as minhas próprias palavras, então é uma citação indireta, né? Lembrando sempre que eu tenho que fazer a referência do autor data no meu texto, e tenho que guardar a informação da obra lá para as referências bibliográficas, né? Então, a revisão bibliográfica, ela vem muito para isso, gente, para te dar fundamento para o tema que você está escolhendo, que você, então, se baseie em outras pesquisas que estão sendo feitas ou que já foram feitas. É muito bacana quando vocês pegam trabalhos que já têm resultado, porque isso te dá um norte muito concreto para a metodologia, tá? Com relação à metodologia, gente, eu costumo pensar a metodologia como se ela fosse uma linha do tempo, tá? Então, ela tem que estar organizada de uma forma que eu entendo como cronológica, tá? Aonde você começa contextualizando, né, o tempo e o lugar, né, onde que você está, e aí você vai justificando o tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Então, se vocês olharem metodologias e materiais e métodos, vocês vão encontrar informações como o trabalho foi realizado entre os meses, por exemplo, né, de março a maio de 2020, fazendo uma coleta de dados do tipo de pesquisa enviados para as pessoas via e-mail, para elas responderem via questionário, enfim. Cada trabalho aí vai ter uma nuance, né? Outros vão explicar que ele é um trabalho do tipo qualitativo, uma pesquisa exploratória, aonde foram escolhidas palavras-chave como tal, tal e tal, e essa busca foi realizada numa base científica, indexada, ou você fez a busca pelos principais autores da área, enfim, na metodologia, você escreve ela no passado, quando você já fez, e escreve ela com os verbos no futuro, quando você está projetando, né? Então, no nosso caso, eu estou convidando vocês a projetar. Então, na metodologia, vocês vão escrever como que vocês pretendem desenvolver essa pesquisa, tá? Então, qual é a metodologia que vocês estão usando, né? O modelo de pesquisa, quais os critérios que você vai estar utilizando, qual é as ferramentas que você vai estar usando para aplicar o teu estudo, e aí, por fim, como que você pretende analisar isso, né? Você vai trabalhar comparações, você vai escrever uma revisão bibliográfica sobre o assunto, tentando, então, trazer no teu trabalho o melhor que você encontrou dentro dessa pesquisa, naquele espaço de tempo, né? Então, você direciona o autor do que o teu trabalho vai trazer de frescor para a ciência, para a sociedade, né? Porque, imagine assim, o tema é um tema geral, independente da gente existir ou não, ele existe. O problema é a mesma coisa. As hipóteses, você já começa a dar um pouco de personalidade, porque é como você, como pesquisador, está enxergando possíveis soluções, né? Então, a partir daí, você traça objetivos, né, para conseguir responder essas perguntas que você fez na problemática. A revisão bibliográfica vem para ancorar tudo isso, né? Vem para te dar subsídio, para te dar segurança. Quer dizer, não é só você que está pensando desse jeito, outras pessoas já pesquisaram na mesma área, já chegaram a números que vão subsidiar a continuação de estudos nessa área, né? Então, a revisão bibliográfica, por mais que você faça com base em resultados ou ideias de outras pessoas,
é um momento onde você vai estar costurando essas informações dentro do teu trabalho. Então, ali já começa a demonstrar um pouco mais também da tua personalidade, de você como pesquisador, né? E a metodologia é como se fosse o teu segredo, é como que você vai fazer isso, né? É como que você vai desenvolver a pesquisa para chegar na solução que você quer para a sociedade, né? Então, a metodologia vai dizer, de fato, se você está seguindo um caminho correto ou não, né? Às vezes você fez lá você está trazendo à tona um problema muito interessante que realmente necessita de alguém olhando para esse problema e buscando solução, só que a tua metodologia é muito falha, é muito simplista, você jamais vai conseguir resolver um problema X trabalhando desse jeito, né? Então, a revisão bibliográfica também te auxilia nesse sentido, como que outros pesquisadores fizeram com metodologias que eu quero usar, né? Até que um dia vocês criem as suas próprias metodologias, que isso vai ser muito legal também, tá? E aí, gente, a última etapa é o cronograma, né? Então, no cronograma, na verdade, o que ele vai ser? É o planejamento na forma de uma tabela, onde a gente vai trabalhar algumas ações versus o ano, né? Então, no modelinho que eu mandei para vocês, eu mandei um cronograma pronto, tá? Pessoal, por enquanto, vocês estão com alguma dúvida dessas etapas? O que cada uma significa, ou para que cada uma serve? Professora, eu fiquei meio confusa na parte. Para mim, eu fui anotando o que o professor estava falando, mas eu achei meio igual a parte da revisão bibliográfica e a parte da metodologia. A revisão bibliográfica, você vai trazer trechos de trabalhos, de resultados de trabalhos para o teu trabalho, tá? Eu já posso pegar um artigo aqui com vocês e abrir ele para que vocês percebam isso. Então, vocês estão lendo vários livros sobre o tema, vocês estão lendo artigos sobre o tema, e vocês vão estar tirando dessa literatura trechos que vão fundamentar o teu trabalho. Uhum. Tá? A metodologia é como que você vai desenvolver a tua pesquisa. Tá? Então, assim... Qual o modelo de pesquisa? Qual é o a modelo de ferramenta? pesquisa? Exatamente. Quando que você vai fazer, com que ferramenta que você vai fazer, qual que é o modelo de pesquisa que você está escolhendo, como que você vai trabalhar esses resultados, entendeu? Então, por exemplo, você vai usar um tipo de metodologia que faz entrevista com as pessoas, tá? Então, eu vou escolher fazer, por exemplo, 10 perguntas para o entrevistado. Dessas perguntas, 5 são perguntas abertas, 5 são perguntas fechadas. Por exemplo, uma pergunta aberta é quando você pergunta, a pessoa responde o que ela quer. Uma pergunta fechada é quando você dá alternativas, então a pessoa vai escolher uma das alternativas. Pode ser a idade, pode ser o sexo, pode ser uma opinião, né? Só que você já dá as opções que a pessoa vai poder escolher, tá? Então, na metodologia, você vai explicar como que você constituiu esse formulário, né? Qual que é o objetivo das tuas perguntas, tá? Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo isso com um exemplo da violência da mulher que eu estava falando, você vai aplicar um questionário para 10 mulheres, por exemplo, que já sofreram violência doméstica. Então, você já vai pegar uma amostra dentro do universo real, né? Você não vai pegar qualquer mulher, você vai pegar 10 mulheres que sofreram violência, tá? Aí, o 10 tem que ter um motivo, né? É uma fração. Então, por exemplo, em Ponta Grossa, no último mês, houveram 100 casos de violência doméstica, tá? Então, você pegou 10% dessa amostra, como amostra, né? Que se transformou em 10 mulheres, e você desenvolveu um questionário e pedir para ela responder, né? Isso é uma etapa da pesquisa. Mas até aí você não está trazendo novidade nenhuma, né? Porque a pessoa respondeu o questionário, daí você vai fazer o que com isso?
E depois do questionário respondido, essas informações serão tratadas na forma de, por exemplo, tabelas. Você vai fazer uma percentagem de mulheres que foram, por exemplo, agredidas pelo marido, porque o marido é alcoólatra. Ou você vai achar um outro motivo, que eles brigam por causa o marido está desempregado, ou a esposa está desempregada, enfim, você vai começar a achar dentro das perguntas que você fez, formas de você trabalhar esse resultado, né? Então, na metodologia, você vai explicar como que você vai trabalhar esses resultados. Como a gente está trabalhando um projeto de pesquisa, você não vai realmente aplicar o questionário, você só está planejando isso, né? Se efetivamente a gente tivesse tempo para isso e vocês conseguissem aplicar o questionário, a metodologia, fatalmente a gente teria um outro item no trabalho que seria resultados e discussão, que aí é o campo do trabalho onde você traria os gráficos com os resultados, né, ou os quadros, ou as fotografias daquilo que você estudou, e ali você ia justificar os teus resultados. Só que como nós estamos pensando num projeto de pesquisa, a gente não está trabalhando com resultado, a gente está só planejando como que a gente faria essa pesquisa para que quando eu for a campo, eu esteja bem planejado e bem preparado para realizar. Uhum. Foi mais clara? Foi, professora. Tá? Assim, ó, a revisão bibliográfica, ela ajuda você também a escrever a metodologia, porque você vai olhar a metodologia que outros pesquisadores escreveram, tá? Mas a revisão bibliográfica é uma coisa, né? E a metodologia é outra. A metodologia é como fazer, tá? E a referência bibliográfica, a revisão bibliográfica, é você estudar e trazer todos os temas que você está trabalhando. Então, por isso que eu falo para vocês que o título ele é tão importante, porque todas as palavras-chave das áreas que aparecem no teu título, elas têm que estar descritas na tua metodologia, na tua referência bibliográfica. Então, se você está falando da violência, você vai ter que falar sobre violência no teu texto de revisão. Se você fala da violência contra a mulher, vai ter um tópico dentro da violência, né, uma seção dentro da violência que você vai falar especificamente da mulher, né? Então, você vai fazendo como se fosse um funil, você vai trazendo o leitor para entender aonde que você está querendo chegar com a tua pesquisa, tá? Ok. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Professora, então na próxima semana, até quinta-feira da próxima semana, a gente vai entregar até os objetivos para a professora. É isso, né? Isso, é isso. Para a próxima semana, outra semana, né? Vai ficar só revisão bibliográfica e metodologia e cronograma, tá? Ok. Então, essa semana a gente vai ter que entregar um resumo e o objetivo. O resumo não, porque o resumo a gente só faz depois que o trabalho está concluído, Sheila. Tá. Vai ser a parte introdutória, né? Uma introdução, a problemática, justificativa, objetivos. Beleza. Tá? Eu já vou abrir um modelinho com vocês, a gente já volta a falar sobre isso, tá? Tá bem. Obrigada. Bom, gente, então aqui eu coloquei um outro quadro que também está no livro didático de vocês, ali na unidade 3.2, que são as etapas da pesquisa bibliográfica, né? Então, vamos olhar item a item para ver se fica claro para vocês, tá? A primeira etapa seria a elaboração do projeto de pesquisa, né, o que a gente está fazendo. Então, consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas, né? Então, esse plano é o nosso plano de pesquisa, né, o nosso projeto de pesquisa. A parte, vamos dizer assim, estratégica de como que eu vou fazer é a metodologia, tá?
Aí, com relação à investigação das soluções, né? É uma fase comprometida com a coleta de documentação envolvendo momentos distintos e sucessivos, né? Então, isso vai depender muito do prisma que vocês realmente vão estudar. Então, vocês vão estudar em cima de estatísticas, de informações que sejam públicas, vocês vão estudar conceitos, né? Você vai querer explicar por que as pessoas reagem dessa forma diante desse caso. Você vai comparar, por exemplo, a questão eleitoral política do Brasil comparada com outros países que também têm democracia. Enfim, você tem que determinar esse universo que você vai estar estudando, para que você consiga realmente saber aonde que você vai investigar sobre o assunto. Senão ele acaba ficando um caldeirão amplo que aí você fatalmente não vai chegar a resultado nenhum, né? Então, por isso que o teu objetivo, sendo bem definido, ele vai ser o orientador da tua pesquisa, né? Então, ainda dentro da investigação de soluções, vai existir, né, o levantamento da bibliografia, levantamento de informações, né, para que você traga aí para o teu material bibliográfico e que isso te deixe mais segura para pesquisar, né? Até para você poder trabalhar a qualidade dos teus resultados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, né? Aí é o outro tópico ali, gente, chama análise explicativa das soluções, né? Então, consiste na análise da documentação, no exame do conteúdo das afirmações. Está ali escrito, né? Esta fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo. Ela é construída sobre a sua capacidade crítica para explicar ou justificar os dados e as informações contidas no material, tá? E aí ela dá base para a última, que é a síntese integradora, né? Então, é o produto final do processo de investigação resultante da análise e reflexão dos documentos. Compreende as atividades relacionadas à apreensão do problema, a investigação rigorosa, a visualização de soluções e síntese delas, é o momento da conexão entre o material de estudo, das leituras, das anotações e das indagações, tá? Então, assim, gente, se vocês lembrarem, algumas semanas atrás, a gente falou sobre como fazer fichamentos, né? E até foi uma das avaliações de vocês. E se vocês lembrarem, o que eu orientei vocês? Que em cima de tudo que vocês lessem sobre um determinado tema, vocês deveriam redigir uma ficha que te ajudasse a levar para esse papel, para essa ficha, as ideias principais daquela leitura que você fez, né? E que você poderia transcrever nessa ficha as informações de forma direta, copiando mesmo a informação e trazendo para ela, inclusive, a página da onde você está tirando aquela informação, ou você escreve o que você entendeu sobre aquela leitura que você fez. Mas era muito importante você manter as informações da obra, né? Então, nesse exemplo que eu estou resgatando aqui para vocês, seria um exemplo onde vocês leram esse livro aqui, A Questão da Cultura do Poder, do autor Martins, e vocês, nesse exemplo aqui, selecionaram trechos específicos de páginas específicas. Então, vocês não estão fazendo um relato geral do livro ou do artigo que está sendo lido, né? Então, o que acontece, gente? Quando você faz muita leitura e você tem o hábito de fazer o fichamento, na hora de você escrever a revisão, você vai determinar as sessões que você vai ter, né? Se você vai precisar de sessões e de quantas sessões, e ali você puxa os fichamentos e você começa a redigir um texto pessoal, né? Ele é escrito na terceira pessoa, por causa do tipo de linguagem, mas você consegue redigir informações com base em outras literaturas já efetivadas e que você puxa o fichamento e ele vai te ajudar a relembrar dessas informações, tá? E aí o interessante é que você, logicamente, traga o nome do autor e ano. Mas, gente, é muito comum que, às vezes, para você escrever um parágrafo do trabalho, você cite 2 obras, né, ou até 3, às vezes até mais, porque aquela ideia que você está trazendo para o teu trabalho, ela já foi descrita e você já viu ela em vários trabalhos. E você achou tão interessante que você está mencionando todos eles, né?
Então, você vai trazer um trabalho sobre violência contra a mulher. Quantas pessoas será que já escreveram sobre isso? Ah, professora, são várias, eu tenho que trazer todo mundo? Não. Você vai selecionar algumas literaturas que você gostou e você vai trazer aí partes dessa informação para o teu texto. Mas como é você que vai escrever os parágrafos, você vai dando o contexto da leitura que você quer. Só não pode esquecer de mencionar aí o autor da obra, tá? Então, aqui é só para exemplificar para vocês que esse quadro aqui, né, o quadro 3.2, na verdade, ele é uma preparação para explicar para vocês o quanto que o fichamento é importante, né? Então, na elaboração do projeto de pesquisa, você escolheu o assunto, né? Na investigação de soluções, faz parte você fazer uma busca na bibliografia para saber o que já se sabe a respeito desse ou daquele tema, né? Mas é muito importante que você traga a tua opinião na forma de texto, né? Isso que ele chama aqui de síntese integradora. Então, você já leu várias opiniões de vários autores, vários trabalhos, e você vai pegar todos esses fragmentos e vai juntar em um parágrafo, 2 ou 3, e você vai trazer essa ideia mais integrada, sintetizada, né? Você pegou trechos de pessoas diferentes e trouxe esses trechos para você, tá? E nesse sentido, acredita-se que o fichamento ajuda muito, né? Mas eu volto a falar para vocês, como eu já falei anteriormente, algumas pessoas realmente vão fazer uso do fichamento e vão ver o quanto que ele ajuda, né? Outras pessoas que têm mais habilidade para escrever já não fazem uso de fichamento, elas já escrevem mais naturalmente, elas se cercam de livros, né, ou de artigos, isso pode ser físico ou pode ser na internet, e ao passo que ela vai lendo, ela já vai construindo o trabalho dela, né? Então, aí vocês têm que ver o que vai ajudar vocês na construção desse documento, tá? O que eu posso orientar vocês, gente? Eu tinha pedido para que a Rafa, que é a nossa bibliotecária, entrasse nessa conversa com a gente, mas ela mandou um recadinho aqui agora que ela está em outro emprego e não vai poder. Mas ela mandou um vídeo que eu já vou encaminhar para vocês, de como vocês usarem a nossa biblioteca virtual, tá? Que pode ajudar muito vocês nessa etapa aí das escolhas dos autores e da bibliografia, tá? Então, quando vocês forem escrever a parte da revisão bibliográfica do trabalho de vocês, gente, aonde que vocês vão buscar essa informação? Vocês devem se orientar por livros, né? E aí, quanto mais atuais, melhores, né? Principalmente vocês que vão estudar alguma coisa voltada à legislação, vocês têm que sempre estar atentos, gente, para a legislação vigente, tá? Então, não caiam na cilada de botar isso, o tema na internet e pegar qualquer coisa de qualquer ano. Você tem que estar num contexto se aquela informação que você está trazendo, ela ainda é válida, a não ser que você queira justamente justificar ou explicar a evolução, o avanço, as mudanças. Aí, ok, aí é fundamental você buscar informação antiga, tá? Então, livros são importantes, artigos são mais importantes que livros, porque às vezes os livros demoram a ser atualizados, né, e eles são caros de ser adquiridos, tanto pelas pessoas quanto por bibliotecas, por faculdades. Então, artigos, eles sempre vão estar falando de temas mais contemporâneos e com informações mais resumidas, né, porque os artigos são muito menores do que livros. Então, artigos, eu colocaria um asterisco aí para que vocês buscassem informações em artigos. Anais de evento, né, porque também tem muita gente produzindo iniciação científica, e aí publica em anais de evento. Revistas científicas da área, também é bem importante. No videozinho que a Rafaela fez para vocês, ela vai mostrar para vocês como pesquisar em revistas, né? E aí eu ligo um sinal de alerta para vocês, da onde vocês não devem procurar, né, pesquisar, que é pesquisar materiais que sejam essencialmente jornalísticos, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar matérias de revistas como Veja, como Exame,
E nessa linha, ela tem um corpo editorial, o qual aqueles jornalistas, eles vão exprimir de alguma forma a opinião deles sobre o assunto, né? Eles têm liberdade para isso. Então, é muito complicado você se basear não no fato, mas na opinião de alguém, tá? Então, eu diria para vocês tomarem um pouco de cuidado com informações que venham de fontes sensacionalistas, né? E se vocês lembrarem da nossa primeira aula, a gente falava sobre a importância de vocês fazerem pesquisa em sites com credibilidade, porque se você abre uma página e já aparece uma propaganda patrocinada do ladinho, é porque alguém está pagando por aquilo, tá? Então, também você precisa desconfiar dessa informação, tá? Então, aqui fica o meu indicativo sobre fontes. Na sequência, gente, o que eu também dou de dica para vocês? Se orientarem pelos autores, né? Então, quando você começa a ler sobre um determinado trabalho, você vai ver que ou você vai cair num trabalho de um grande pesquisador, porque ele justamente é referência na área, ou ele vai estar, existe um autor que vai estar sendo sempre citado em trabalhos desse tema. Então, significa o quão notável é essa pessoa. Então, você deveria procurar, se a pessoa é citada demais, você deveria procurar buscar rastrear essa informação dessa pessoa e ler esse trabalho para você entender o porquê que ele tem tanta relevância e é citado por tantos autores, tá? Então, com relação a essa busca bibliográfica, eu queria deixar essas duas dicas para vocês, né? Então, se vocês forem procurar pelo tema, que vocês levem em consideração a busca por esses locais, né? Livros, artigos, anais e revistas. Se você for procurar pelo nome do autor, daí vai ser o que o autor tiver publicado, né? E ele pode ter publicação em todas as áreas, tá? E aí, nesse sentido, gente, é muito bacana que você, quando vê que uma pessoa é muito, muito referenciada na literatura, que você busque conhecer sobre ela, tá? Conhecer sobre a obra. Isso é bem legal, por exemplo, quando algum professor trouxer um palestrante para vocês, ou vocês vão ser convidados para um evento, um congresso, sempre são lançadas quem são os palestrantes, né? Então, pega o nome da pessoa e vai em busca do currículo dela, tá? Para você ver o quanto que ela já produziu, o quanto que ela já contribuiu para a sociedade, quais são as linhas de pesquisa dela, né, no mercado. E eu queria convidar vocês a fazer isso nesse momento, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma plataforma de currículo chamada Plataforma de Currículo Lattes. Já ouviram? Eu não, professora. Eu até tô tentando pesquisar aqui, tá dando, não é possível acessar esse site. Ah, sério? Aham. Você colocou no Google Lattes? Sim. Deixa eu tentar aqui em casa para ver se vai dando certo. Senão eu vou montando videozinho e vou mandando para vocês ali pelo WhatsApp. Eita. Para quem for fazer pela primeira vez, gente, né, e às vezes esquece, se você colocar Lattes no Google, se você colocar Lattes no Google, oi? Estão me ouvindo? Sim, professora. Sim. Sim. Então tá bom. Deixa eu ver se aqui eu consigo compartilhar. É só colocar a plataforma Lattes, professora. Isso. Eu não consigo compartilhar a minha tela do buscador com vocês, gente. Deixa eu ver aqui. Abriu, professora. Abriu? Aham. Então, assim,
Se você abriu a plataforma Lattes, tá? Eu só vou mandar uma foto e mandar no grupo só para ter certeza que ninguém vai estar perdido. Deixa eu só achar aqui o nosso grupo, Metodologia Científica, tá? Então, assim, gente, depois eu gostaria até que vocês fizessem o currículo de vocês aqui, tá? Que vocês podem usar isso para um futuro não tão distante. Se vocês forem fazer um mestrado, depois um doutorado, vocês precisam ter um currículo Lattes. Então, é bem interessante que vocês vão organizando a vida acadêmica de vocês aqui desde o comecinho, tá? Então, quando você tem o nome do pesquisador, você vai em buscar currículo. Vocês acharam ali do ladinho, tem uma lupa escrito buscar currículo. Sim, professora. Sim? Uhum. Então, ali, gente, nesse campo, normalmente a gente digita o nome do pesquisador, tá? Eu vou começar por mim, e aí daqui a pouco a gente faz um teste com o nome de outros professores e vocês, pode ser? Então, vou pedir para vocês digitarem o meu nome ali. É Daiane, D-A-I-A-N-E, Garabelli Trojan. Tá? Já vou mandar uma imagem para vocês verem o nome certinho. Tá? No meu caso, gente, eu sou doutora. Então, veja que a base já está ali pré-marcada, tá? Mas se por acaso você não sabe a titulação que a pessoa tem, você clica no ladinho ali no demais pesquisadores, tá? Porque aí, se você clica no doutor, ele vai procurar só na base de doutores, tá? Acho que isso deve ficar claro. Enfim, com base nisso, pode dar um enter aí e ver se vai aparecer o meu currículo para vocês. Vão me dizendo se aparece ou não. Eu consegui. Tá. Doutor Então, em agronomia. isso. Então, vai lá agora e clica em cima do meu nome. Deu certo? Deu. Tá? Então, abriu uma tela pequena para vocês com um resumo da minha vida profissional, certo? Uhum. Tá? Agora eu vou pedir para vocês irem num link ali embaixo escrito abrir currículo. Sim, Abriu? sim, professor. Aqui tá mais lento. O que vocês estão descobrindo sobre mim aí, gente? Eu descobri que eu preciso de um óculos porque a letra é muito pequenininha. Tem zoom aí, dá para aumentar. Aumentando. O meu travou aqui. Vocês conseguem ver aonde eu estudei? Tá abrindo ou não tá? Sim, é que deu certo. Ensino médio no Sagrada, né? Até o doutorado na UEPG. Vai descendo. Vai contando. Não precisa ler item por item, tá? Vá nos tópicos principais. O meu aqui tá mais lento que o de vocês. Deixa eu só voltar aqui. É bem extenso, professora. Eu trabalho, gente. Santo Cristo.
tá? Então, assim, vocês estão vendo eu entrei pelo meu currículo porque eu não estava conseguindo abrir, tá? Mas ali vocês veem que aparece primeiro a identificação, endereço, né, a questão de idiomas, se eu já recebi algum prêmio ou título, né? Aí na sequência vem a minha formação, né? Então, assim, se eu tenho quantas graduações, quantos mestrados, quantos doutorados, né? E em que área, e quem é a pessoa que me orientou. Então, aí já demonstra quais os grupos de pesquisa, né, que eu fiz parte, qual que é a tendência. Então, se alguém quiser saber se eu entendo de milho, se eu entendo de trigo, se eu entendo de efeito fisiológico, se eu entendo de estrobilurina, os títulos do meu trabalho já me orientam, né? Mas tudo que eu produzi tem palavras-chave. Então, se o pesquisador fizer outras buscas, né, ele pode me encontrar através dessas palavras-chave. Daí, na sequência, a gente vem, né, a minha atuação profissional, que é onde eu trabalho, ou aonde eu já trabalhei, por quanto tempo. Aí traz as minhas linhas de pesquisa, então, quais são as pesquisas que eu já desenvolvi junto com algum grupo, ou que eu ainda faço parte. Fala se eu sou membro de um corpo editorial, né, se eu balizo revistas, o que é publicado ou não, né, revisor de periódico, né, de revista científica, quais são os projetos em que eu já atuei ou atuo envolvido com pesquisa, extensão, desenvolvimento, inovação, né, meu currículo ainda está desatualizado. Aí depois ele vai trazer, gente, a produção bibliográfica, né, dos artigos, livros, enfim, tudo que eu possa já ter contribuído de produção científica, técnica ou outra forma, por exemplo, artes, vai estar aí no meu trabalho, no meu currículo, né? Se eu tiver o desenvolvimento de alguma patente ou registro, também vai aparecer aí. No meu caso, infelizmente, eu não tenho. Inovação. Aí, na sequência, aparecem vários artigos de periódicos que eu já atuei, tá? Inclusive, tem alguns aí na área de direito, que eu já orientei. Se eu já dei entrevistas, se eu já montei material, se eu já participei e organizei eventos, vocês devem estar vendo isso aí no meu currículo, né? Então, quais eventos eu participei, quais eventos eu organizei, quantas monografias eu já orientei, quantas bancas eu já fiz. Estão conseguindo enxergar tudo isso? Sim. Sim? Sim, professora. Tá? Agora eu queria que vocês pesquisassem um outro professor do direito de vocês, gente, para ver se para vocês desenvolverem essa habilidade de mexer com o Lattes. Pode ser a professora Cristi, o professor Edi, a Camila, não sei quem mais que está dando aula para vocês. Só narrem para mim quem que vocês estão pesquisando. Pessoal, vocês continuam me ouvindo? Sim, professora. Eu estava voltando ainda o Sim, seu currículo lá professora. em cima. Então tá bom. É que ficou tudo muito quietinho. Eu estou pesquisando o professor Dilermando. Tá. Eu também. Como que é o sobrenome do professor Dilermando? Martins, se eu não estiver enganada. Ó, gente, se vocês colocarem Dilermando Martins, vocês vão perceber que vai ter mais de um, tá? Então, quando a gente não sabe o nome completo da pessoa, a gente vai ter que ficar fazendo procura, né? Para mim, apareceram 3 Dilermandos.
Um deles tem mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG e é professor da Universidade Norte do Paraná. Então, com essas informações, eu sei que é o nosso dealer, né? Então, se vocês clicarem ali, vocês vão ver a fotinho do Dilermando, né? O mini currículo dele. E ele fez uma atualização em março. Conseguiram abrir o currículo dele? Sim. Tá. Consegui. Então, ali, se você abrir, gente, se vocês estiverem naquela teclinha inicial que a gente estava ali antes de abrir currículo, tem um item que chama indicadores de produção, né? Então, ele já faz um resumo de quantos trabalhos o Dilermando fez, com quem que ele fez, se eles têm publicações em revistas com ISSN, se algum deles tem DOI, se ele trabalha com algum pesquisador de referência, tá? E pelos trabalhos, você já consegue perceber quais são as áreas em que esse professor é especialista, né? Porque às vezes acontece do professor ministrar mais de uma disciplina, mas na área de pesquisa dele, ou a área onde ele realmente é especialista, é uma área mais específica, né? Então, por exemplo, eu dou aula de fitopatologia, de fisiologia, de metodologia, de silvicultura, mas o forte dos meus trabalhos são na área de fito, que é a doença de planta, né? Então, o Dilermando, ele dá mais de uma disciplina, então vocês podem perceber que ele pode ter trabalhos publicados em várias áreas, ou ele pode ter trabalhos mais numa área específica, né? E isso vai acontecer com o professor Alan, com a professora Cristi, com a professora Maria Raquel, né? E é assim, gente, da mesma forma que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês, no sentido de vocês pesquisarem os professores, entenda que também é importante vocês fazerem isso com outros pesquisadores que vocês vejam citados, né, em outras literaturas. Então, o caminho é esse, tá? Então, assim, todo mundo que trabalha com pesquisa tem currículo Lattes, né? É lógico que vocês podem encontrar aí obras de autores um pouco mais antigos que não se deram ao trabalho de preencher um currículo Lattes, né? Eles fizeram nome ou carreira antes disso, tá? Para aquelas pessoas que vão trabalhar na advocacia em si, né? Não necessariamente precisa ter um currículo Lattes, né, gente? O currículo Lattes está voltado a pesquisadores, né? A quem trabalha com pesquisa. Então, professores têm que ter currículo Lattes, mas advogados não são obrigados a ter, né? Então, aí, dentro de cada profissão, só vai ter Lattes quem realmente se interessa e tem o que preencher ali, né? Ficou claro isso para vocês, gente? Ficou sim, professor. Então, tá bom. Pessoal, o último slide que eu tenho aqui, eu já vou mandar essa apresentação aqui no grupo para vocês também, tá? Porque normalmente ela não tem cabido no AVA. Eu estou deixando a dica de vocês usarem a nossa biblioteca virtual, tá? Vou encaminhar já para vocês o link que a nossa bibliotecária mandou para auxiliá-los no uso da nossa biblioteca virtual. Se vocês quiserem abrir aí e testar também, tá?
Bom, gente. Deixa eu só voltar aqui. O videozinho tem menos de 1 minuto, gente. Vocês poderiam testar para mim para ver se está funcionando para vocês? Aqui deu certo. Deu? Uhum. Gente, e assim, antes da gente, nós estamos partindo já para a nossa reta final, eu queria pedir para vocês abrirem o documento do Word que eu mandei para vocês, que é o modelo do projeto. Pode ser? Só confirma para mim se vocês abriram. Abri, Sim, professora. professora. Então, tá bom. Gente, então você veja, ó, como eu falei para vocês, eu já estou apresentando para vocês o que vocês vão ver lá quando vocês fizerem TCC1, tá? Eu resolvi trazer para vocês já para ser uma forma de quebra-gelo e para ser um material complementar à minha aula, para ficar mais fácil de vocês irem respondendo, tá? Então, perceba assim, ó, na primeira página ali, o que ele está pedindo? A primeira página é a capa, tá? Então, ele está pedindo para você inserir a logo da instituição. Então, você vai lá no Google e procura logo Unopar, né? Você vai ver que é um U. Aí você pega aquela imagem e coloca em substituição a esse texto, né? Daí, veja que na sequência ele está pedindo o nome do autor do trabalho, tá? Veja, gente, que esse documento que eu estou mandando para vocês, ele já está pré-formatado, tá? Mas se vocês quiserem fazer todas as conferências que eu ensinei vocês a fazer semana passada, podem fazer, tá? Veja se está em folha A4, veja se as margens estão conforme as normas da BNT, tá? Perceba que aqui nas capas já as letras já estão no tamanho adequado. Se está com negrito, deixa com negrito. Se tiver sem negrito, deixa sem negrito. Se tiver em caixa alta, deixa como caixa alta, porque isso já é uma ajuda para vocês, é um modelo, tá? Então, veja que aqui ele está dizendo para vocês colocarem, né, o nome do autor, caixa alta, fonte Arial 16, centralizado. Então, quando vocês clicarem ali em nome do autor, vocês vão colocar o teu nome, né? E aí, tudo que está em vermelho e em amarelo, vocês apagam, tá? Só não deixa perder a configuração da página, tá? Daí ali vocês vão colocar na sequência o título do trabalho. Se tiver subtítulo, você põe. Se não tiver, você não põe, tá? Aí no finalzinho da página tem lá, cidade, ano, né? Então vocês vão colocar Ponta Grossa 2020. E da forma que está escrita ali, veja, ó, a primeira letra maiúscula, o resto minúscula, tá? Na sequência, gente, vem a folha de rosto, né, que a gente já falou na aula passada. Então, ali, ó, você vai colocar o nome de vocês, o título do trabalho, né, projeto apresentado ao curso de Direito, no lugar de nome do curso em vermelho, da instituição Faculdade Educacional de Ponta Grossa, né. Daí, no orientador, vocês vão colocar orientadora e vão colocar doutora Daiane Garabelli Trojan, certo? Certo. Daí lá no finalzinho vocês vão colocar Ponta Grossa 2020, tá? Esse sumário aqui, gente, ele já vem mais inteligente, que é aquilo que eu falei para vocês, que se vocês mexerem no texto, ele vai arrumar sozinho, tá? Então, prioritariamente você não precisa mexer nele agora. No final a gente pode fazer uma conferência, tá?
Bem, aí, gente, vem as etapas, eu quero deixar claro para vocês as etapas que são para a semana que vem, tá? Então, introdução é para a semana que vem, tá? E mesma coisa, tudo que está escrito aqui, tarjado de amarelo, são dicas. Tudo isso aqui depois você vai apagar e vai construir o teu texto, tá? Então, ele está enfatizando aqui as normas da BNT para que vocês não se percam, né? E está dando dicas do que você escreve, por exemplo, sempre na terceira pessoa, né? Eu já falei isso para vocês, que esses textos têm que ser impessoal, né? Ele vai orientar vocês quantos parágrafos normalmente deveria ter, né? Como que você faz salvo o documento. Eu lembro que eu já pedi para vocês deixarem o documento salvo com o nome, ano, né? Enfim, ele vai trazer essa dica de novo. Bem, daí vem o item, né, a seção 1.1, problema, tá? Então, ali no problema, você vai escrever o problema e vai terminar a frase com uma pergunta, né? Que é a pergunta que você quer responder. Então, ali está um textinho para ajudar vocês também. Daí vem os objetivos, né? Que é o objetivo geral e os objetivos secundários, tá? Nesse exemplo que está aqui, ele está pedindo para vocês 3 objetivos específicos. Se ficar muito difícil, gente, achem pelo menos 2, tá? Porque se for menos que 2, não justifica ter objetivo específico, daí você trabalha só com o objetivo geral, tá? Aí o próximo item é a justificativa, que é aquilo que eu falei para vocês, que vocês vão escrever um texto explicando para que serve esse teu trabalho, tá? Então, para a semana que vem, gente, vocês vão comigo, vão entregar para mim até a justificativa, tá? E daí, na semana seguinte, independente do que a gente estiver conversando nas nossas aulas, tá? Na semana seguinte, vocês vão me entregar a fundamentação teórica para frente, tá? Então, aqui também tem várias dicas de citação, né? Vocês estão com a minha apresentação já da semana passada. Então, aqui reforça várias coisas para vocês, de citação direta, indireta, né? O uso de seções, 1.1, 1.2 e assim por diante. Daí vem, para mim, aqui na página 15, né? A metodologia. Então, explicando como... nesse caso aqui, gente, só quero ressaltar para vocês. Nesse caso aqui, ele prevê que só possa fazer uma revisão bibliográfica como resultado. No caso de vocês, como vocês estão fazendo um projeto, eu vou deixar vocês livres para escreverem a metodologia como vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer quantitativa, pode fazer. Se vocês quiserem aplicar questionário, então não leve em consideração as restrições que estão aqui na metodologia, tá? Porque isso aqui é válido só para TCC mesmo. Como o nosso é projeto de pesquisa, eu quero deixar vocês bem livres, tá? E daí, por último, vem o cronograma, tá? Que a gente vai adaptar também aqui para a nossa realidade, né? Então, no exemplo que eu estou dando ali para vocês, está o ano de 2019, então vocês vão colocar 2020, está escrito cronograma de execução das atividades de projeto e do trabalho de conclusão de curso. Vocês vão deixar só atividades do projeto, né? E aí, vocês vão preencher um xizinho embaixo do mês, no qual você vai estar realizando a atividade ou o que você planeja realizar, caso você leve esse projeto para frente, tá? E aí, aonde não está o X, se você não fez atividade, você tira e deixa representando realmente o que você está fazendo ou quando você planeja fazer, tá? Aí, se você olhar na sequência, gente, ali a partir da página 18, vem as referências, né? Que foi uma norma que eu também passei para vocês, mas que a gente não detalhou, tá? Mas nesse material aqui tem vários exemplos, tá? Tem exemplo de livro com um autor, livro com 2 ou mais autores, livros com mais de 4 autores, quando você está usando o capítulo de um livro, um artigo.
Então, eu acho que está bem esmiuçadinho para que você consiga escrever uma referência correta, né? Sabendo quais são os itens que compõem a referência, qual que é a sequência que cada item deve aparecer, né? Para que você consiga fazer uma referência dentro do padrão e com qualidade, tá? Então, eu queria ouvir de vocês, gente, se esse modelo aqui ajudou, se vocês estão com alguma dúvida. A dúvida aparece na hora de fazer, né, professora? Aparece. Mas deu para entender o contexto e o conceito, né? Sim, Tá? sim. Para mim, sim. Tá, porque assim, gente, os nossos próximos assuntos é falar sobre papers e artigos e monografia, tá? Então, assim, eu entendo que eu vou, logicamente, explicar tudo isso para vocês, né? A gente vai trabalhar daí em cima de trabalhos já escritos, porque eu não tenho como fazer, num período tão curto de tempo, a gente escrever um artigo e escrever uma monografia, né? Mas o artigo ou a monografia, eles normalmente são o resultado de um projeto de pesquisa, né? Então, eu acho que se vocês saírem com a ideia da importância de um projeto de pesquisa, a importância de planejar, a importância de pesquisar antes de sair fazendo, né? Da onde buscar fontes, eu acho que é onde realmente, efetivamente, eu estou ajudando vocês a se transformarem em pesquisadores, né? Porque aí a gente enfatiza nas próximas aulas os itens voltados a resultados, né? Então, vocês vão aprender a ler resultados, aí, consequentemente, vocês aprendem depois a escrever os seus, né? Então, eu penso avaliar vocês agora diante do projeto, né? Porque ele vai avaliar se vocês sabem ou não usar normas da BNT, se vocês sabem ou não citar autores, se vocês sabem ou não escrever as referências lá no final, se vocês conseguem ordenar a ideia, como que vocês conjugam o verbo, se vocês sabem escrever na terceira pessoa. Então, são esses itens que eu vou estar avaliando e dimensionando nota, né? Aí, nos nossos próximos encontros, eu vou levar vocês a terem um olhar crítico sobre o trabalho dos outros, né? E sempre que a gente critica o trabalho do outro, a gente também se corrige um pouco, porque se você vê que o outro está fazendo errado, você não quer fazer, né? Então, eu penso dessa forma. Então, eu vou avaliar vocês nesse trabalho com 2 notas, e aí vou deixar uma nota final sobre críticas de trabalhos ou de artigos ou de monografias, tá? Daí, com isso, a gente fecha aí os nossos 1.500 pontos de avaliação de sala de aula. Aí fica a nota da prova. Aí eu vou receber instruções de como que a gente vai agir, tá bom? Beleza. Professora, então, para a próxima semana tem que entregar até justificativa, né? Até justificativa. Ok. A gente tem que ver o nosso problema, professora, ou era só naquele momento? Querida, não entendi nada. Ficou bem falho. Pode A falar gente de tem, novo? a gente tem que passar o nosso problema para a professora ou era só para Não, explicar? era só para explicar, só para dar o contexto na aula. Tá? Tá. O problema você vai colocar agora por escrito. Tá bom. Tá bom? Então, gente, assim, se vocês tiverem dúvida, lembrem de colocar a dúvida no grupo, porque realmente eu estou tendo muita dificuldade de responder todo mundo no particular, tá? E aí, quando vocês acharem que está pronto, vocês mandam para mim por e-mail, tá? Vocês têm o prazo de 7 dias, mas não precisa deixar para o final, né? Se vocês quiserem ir mandando antes, assim que eu for recebendo e que eu vá conseguindo corrigir, eu vou respondendo. Daí o bacana é que vocês já podem fazer a correção e começar a próxima etapa, que na verdade é a mais pesada, né?
que é de você escrever a revisão e a metodologia, tá? Se vocês não tiverem mais dúvidas, gente, nós encerramos nosso bate-papo de hoje. Eu acho que eu deixei vocês bem armados, né? Vocês estão munidos aí de bastante ferramenta. Vocês têm a aula da semana passada, tem a aula dessa semana. Vocês têm as normas da BNT na íntegra aí no grupo, né? Eu mandei aqui no grupo o modelo, né? Então, do projeto, já para ajudar vocês nessa questão dos layouts e das formatações. Então, agora é com vocês, tá? Espero que vocês tenham uma boa experiência aí no mundo da pesquisa agora. Tá bom, professora. Tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem, tá? Tchau, Tchau, queridos.